Nós vamos ler Gênesis capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18, tá? Gênesis capítulo 5, versículo 18. Diz a palavra do Senhor. Gênesis 5, 18. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, por Jesus, seu Filho, e fale conosco, Senhor. Pedimos que essa reflexão que vamos fazer hoje neste culto, neste último dia do ano, o Espírito Santo nos dirija, nos abra a compreensão do ensino da Escritura e aplique, Senhor, a sua verdade à nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus, para o nosso bem e para a sua glória. Nós oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, eu vou ser muito mais breve do que geralmente eu sou, né? Então, nós até marcamos, né, que nosso culto seria das 8 às 9, culto breve. Então, hoje o que eu quero fazer, na verdade, é trazer uma reflexão nesse último culto sobre a questão, meus irmãos, do tempo, já que nós estamos encerrando um período de tempo. E nós sabemos que a nossa vida, ela tem um tempo. Não só o ano termina, né? Mas a nossa vida também termina. Então, como nós lemos no Salmo 90, então a vida ela tem um limite. A vida ela é como uma erva que hoje está aí, né? Pela manhã ela está uma flor que você olha, por exemplo, uma planta, e ela está cheia de flores de manhã. Mas, quando você olha para ela à noitinha, já ali, as folhas, as flores já não estão viçosas, estão para cair. Né? É muito rápido. Então, meus irmãos, assim é a vida. A juventude, parece que nunca vai acabar a juventude, né? Quando se tem... Olha aí para os meninos aí que tem 20 anos. Quando se tem 20 anos, parece que vai ter sempre 20 anos, né? Mas 20 anos, soma-se a mais de 20 anos e passa rapidinho. E não se tem mais 20 anos. De repente se tem 40 e poucos anos, 50 anos. A vida, ela é muito rápida. O tempo, ele se encerra, o tempo, ele se acaba, irmãos. E por que é assim? Porque esse tempo tem um limite. Deus criou para ser assim? Deus criou para nós nascermos, crescermos e morrermos? Não. A Bíblia mostra que, aqui mesmo em Gênesis, e todos nós conhecemos essa história tão bem, que Deus criou o homem bom, santo, para viver eternamente, mas Deus colocou uma árvore lá, o conhecimento do bem e do mal. Colocou uma prova para o homem, para a obediência do homem, e disse assim: olha, pode comer de todos os frutos deliciosos, árvores frutíferas. Imagine que hoje nós temos aí o açaí, nós temos todas essas delícias, né? E imagine como era antes da queda, né, irmãos? Adão tinha todos ali aqueles frutos, e Deus proibiu só uma árvore para ele comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, aquilo que Paulo vai ensinar no Novo Testamento: o salário do pecado é a morte. Por que existe a morte? Por causa do pecado. Porque o pecado é alta traição contra Deus. E Deus, na sua justiça,
derrama a sua ira sobre o homem e o homem morre. O homem não somente morre fisicamente, mas naquele momento ali que ele pecou, ele já morreu espiritualmente. Já foi quebrada a comunhão dele com Deus, ele passou a ser inimigo de Deus. Deus, como é a fonte de toda a vida, Deus é a própria vida, o homem já estava morto no sentido espiritual, apesar de que o coração dele estava batendo, ele estava andando, e nós vimos aqui que esses homens, né, viviam 900 e tantos anos, né? Quanto tempo eles viviam nessa época, né? Então eles viviam muito, mas eles iam morrer. Eles iam morrer fisicamente porque eles já estavam mortos espiritualmente. Eles iam morrer fisicamente porque eles já estavam contra Deus, porque Deus já estava contra eles, porque eles já eram inimigos de Deus. A morte existe, a morte física existe, esse tempo limitado existe, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, porque existe a morte espiritual. E a Bíblia fala também de uma morte eterna. A Bíblia fala de uma condenação eterna. Essas três mortes, né, que a Bíblia fala, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, sempre significando separação. A morte espiritual, a separação de Deus. A morte física, a separação da alma e do corpo. A morte eterna, a separação no inferno absoluta de toda a graça e toda a misericórdia de Deus. Mas Cristo é a reconciliação. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5 que quando nós cremos em Jesus, irmão, nós somos reconciliados com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha só. Por isso que Cristo é vida, porque Ele é reconciliação, porque Ele morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado, pela nossa morte. Não era dele, era nossa. E Ele morre na cruz para que nós hoje, quando cremos nele, somos justificados, ou seja, Deus põe na conta de Jesus os nossos pecados, e toda a ira que caiu sobre Jesus não cairá mais sobre nós, nunca, jamais. E nós então estamos agora vivos. Você que é um crente em Cristo Jesus, você é diferente de Adão lá, quando Adão pecou, Adão se escondeu de Deus, lembra que a Bíblia diz que ele se escondeu quando ele ouviu a voz de Deus? Você não se esconde mais de Deus, você veio cultuar a Deus, porque Deus agora é seu Pai, você agora é amigo de Deus por causa de Jesus. Você não está mais morto espiritualmente. Porque você não está mais morto espiritualmente, você vai morrer fisicamente ainda, porque nós estamos ainda nesse processo, né, do estabelecimento do reino de Deus. Você ainda vai morrer, mas você não vai continuar morto. A partir do momento que você morre, na verdade, você continua vivo. Você vai ver a face de Jesus, diz a palavra do Senhor. Que nós estaremos como Estevão, que viu Jesus quando ele estava para morrer. E quando Jesus voltar, o nosso corpo que vai ser depositado naquele túmulo no dia de nossa morte, por ocasião de nossa morte, ele vai voltar, só que glorificado, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. E então nós habitaremos com ele no novo céu, na nova terra, onde não haverá mais morte. Veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia então ensina que toda essa tragédia do homem é por causa do pecado. Mas toda salvação e restauração, novo céu, nova terra, virá por causa de Jesus. Nós estamos aqui nesse mundo, existe um tempo, existe um período para nós vivermos aqui, e nós precisamos, como diz o salmista lá no Salmo 90, ter um coração sábio, saber contar os nossos dias, conhecer essas realidades espirituais para vivermos bem, para aproveitarmos bem o tempo. Esse trecho da genealogia, que nós às vezes achamos tão... Às vezes, quando estamos lendo assim, aí nós vamos lendo aqui, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, versículo 4, 800 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos, gerou Enos, e viveu 7 depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. Isso aqui parece tão, às vezes, tão maçante, tão difícil de ler. Nós achamos até que isso é desnecessário, as genealogias são desnecessárias, mas não são, meus irmãos. Primeiro porque elas contam-nos a história de que existe um caminho que Deus foi operando de Adão a Cristo, ou seja, existe um povo dele, um povo que ele foi operando e salvando aqui. Vocês lembram o que diz no versículo 26, já que vocês estão aí com a Bíblia aberta, né? Olha o capítulo 4 de Gênesis, o versículo 26, que diz assim:
E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. O que aconteceu a partir de Enos? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essas genealogias mostram que sempre existiu um povo piedoso, sempre existiu um povo em que a graça de Deus atuou na vida deles, em que o Senhor Deus já mostrou que viria esse Jesus, viria esse Salvador, que todos eles, desde Adão, no meio desses piedosos, eles tinham a promessa, eles creram na promessa, e eles estavam esperando a vinda desse Salvador, desse Cristo, desse que iria lhes livrar da morte, da terrível queda que Adão trouxe, da morte, da ira e da inimizade com Deus. Vocês lembram do pai de Noé? O que ele disse quando Noé nasceu? Vamos olhar aí capítulo 5, irmãos, e diz assim o versículo, vamos ler o 28, que diz assim: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. Estou lendo aqui o capítulo 5, versículo 28. Eu vou ler de novo, de Gênesis, né? E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, olha só a esperança, essa aqui era a família dos piedosos, né? E olha a esperança de Lameque quando nasceu Noé. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esse nos consolará. Noé, como todos os outros, era aquele símbolo do Messias que nos consolará, do Messias que nos salvará. E Lameque tinha esperança. Vem esse que vai nos consolar. Vem esse que vai nos salvar. Vem esse que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15. Lembra? Sempre a gente citamos aqui na nossa igreja. Quando Deus disse para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Viria o descendente que iria pisar na cabeça de Satanás, iria vencer Satanás na cruz do Calvário, iria destruir a obra do diabo que através da tentação, levando Adão e Eva ao pecado, matou a humanidade inteira, pela mentira e pelo engano. Mas Jesus viria nos reconciliar com Deus, Jesus viria morrer na cruz para que nós pudéssemos ser salvos e estar em paz com Deus por meio dele. E Lameque disse, esse nos consolará. Talvez Lameque pensasse aqui, será esse o Messias? Mas mesmo que não fosse o Messias propriamente, mas era todos os homens santos e piedosos. E Noé, um deles, que foi usado por Deus para salvar a família no dilúvio e salvar a humanidade posterior. Noé era um tipo de Cristo, meus irmãos. Por todo o Novo Testamento está expresso que Jesus viria, que Jesus nos salvaria, que Jesus morreria para que nós não morrêssemos, que Jesus traria a vida eterna. E aqui nesse trecho da genealogia, no meio desses homens piedosos, nós temos um que eu já citei tantas vezes também aqui na nossa igreja, e que eu gosto tanto desse exemplo aqui, irmãos, digo para vocês, e creio que vocês também gostam, que não morreu. Não morreu. Lembra de Elias também, que foi levado, que também não morreu. Enoque não morreu. E Enoque, qual era a característica de Enoque? Apesar de que essa família aqui era a família de piedosos, mas só de Enoque se diz isso, né? Se destaca isso. Parece-nos então que Enoque se destacou e viveu essa vida piedosa além da própria família. Ele se destacou no meio dos piedosos. E diz aqui a palavra de Deus, quando fala de Enoque, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E diz no versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. Qual era a característica de Enoque? Que Enoque, apesar de ser um homem como todos os homens, mortal como todos os mortais, pecador como todos os pecadores, mas Enoque andava com Deus. E o texto continua, e foram todos os dias de Enoque 360 anos, e repete no versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Irmãos, Enoque, como Elias também,
são símbolos no Antigo Testamento da vida eterna, de que aqueles que andam com Deus não morrem, de que aqueles que andam com Deus, Deus é vida, e eles não morrem, a morte é vencida, como é vencida em todos os eleitos de Deus, em todos em que a graça do Espírito Santo chega, em que todos que chegam a crer no Senhor Jesus Cristo, como Jesus, Ele é a vida eterna. Ele é aquele que veio morrer para que nós não morrêssemos. Ele disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todos aqueles que são de Cristo, como Enoque era de Cristo, porque Enoque andava com Deus e Enoque tinha esperança nesse Messias vindouro. Enoque não morreu com uma mensagem de Deus, como exemplo do Antigo Testamento para todos nós, de que aqueles que andam com Deus não morrem. De que aqueles que andam com Deus, a morte é vencida na vida deles, porque Deus é vida, porque eles estão reconciliados com Deus. Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, muitos morreram nessa pandemia, nós estamos envelhecendo, nós estamos como aquela flor que eu dei exemplo, de manhã nós somos viçosos, eu vejo aqui jovens, né? Vocês são viçosos, mas aí nós vamos envelhecer e nós vamos morrer. Mas se você é um crente em Jesus, você não morre mais. Como, pastor? Como Enoque eu vou ser levado? Não, Enoque foi um exemplo, né? Um símbolo para dizer assim, eu vou morrer sim fisicamente, mas eu vou ressuscitar com Cristo quando Ele voltar. E vocês lembram de outra coisa, irmãos? Aqueles crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Como Enoque. Aqueles crentes, se Jesus voltar hoje, e nós como crentes, nós não vamos morrer mais, como Enoque. Enoque é o símbolo da vida eterna. Enoque é o símbolo da vitória que Deus trouxe em Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Então nós temos que viver nessa nossa vida aqui nesse mundo. Vivemos mais um ano a menos de nossa vida. Estamos mais próximos de nossa morte. Vocês sabem disso, né? Cada ano nós fazemos aniversário. E nós somos gratos a Deus, porque cada ano é um ano que Ele nos dá, mas nós sabemos também que cada ano estamos nos aproximando do momento final, de nossa partida nesse mundo. Eu quero lhes dar, irmãos, aqui, como uma aplicação, eu disse para vocês que hoje eu seria mais breve que todos os dias, né? Então, já estou indo para as aplicações hoje, diante disso que eu falei para os irmãos, dessas verdades do tempo, da morte, do pecado, da ira de Deus, de Cristo como Salvador. Como você deve gastar o seu tempo? Lá no Salmo 90, nós lemos, na leitura bíblica de hoje, que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a termos sabedoria para viver. Há pessoas que estão encerrando este ano, mesmo depois de 600 mil mortes numa pandemia em 2 anos, mais do que isso, né? Já morreram bem mais do que 600 mil. Mesmo depois de pessoas estarem morrendo todos os dias, mesmo depois daquilo que é óbvio, de que elas sabem que elas vão morrer, mas elas esquecem isso, elas esquecem a realidade da morte, elas esquecem a realidade de que o tempo está se esgotando, de que o relógio está correndo, de que uma hora elas vão morrer, e elas vivem, e elas não pensam que aquilo é consequência do pecado, elas não pensam que Cristo veio a este mundo para salvar do pecado, elas nem querem saber disso, e talvez elas já tenham ouvido algo sobre isso, mas elas não querem se portar com isso. Elas vivem como se isso não fosse real, elas vivem como se não existisse Deus. Elas criam um ídolo para si que satisfazem os seus pecados e a sua loucura. Elas não se importam com o pecado, com a ira de Deus, com a morte, com a brevidade da vida, que o tempo vai chegar no limite. E elas vivem nas suas idolatrias, nos seus pecados. Elas vão comemorar hoje, se entregando ao pecado, ao erro, de várias e várias formas. Elas vão comemorar o novo ano que está chegando, mas sem pensar que talvez este ano seja o último delas. Sem pensar, talvez, que muitos vão morrer antes da meia-noite. E não param para pensar de que a morte pode estar bem próxima. Sem pensar de que há um pecado a ser tratado.
a um Deus que é inimigo dele por causa do pecado, que é um Cristo, único Salvador. Eles vivem no mundo de Deus como se Deus não existisse. Eles vivem na loucura. Eles tratam o tempo como se o tempo fosse eterno, como se eles fossem viver para sempre, como se não houvesse uma morte, como se não houvesse inferno, como se não houvesse um céu, como se não houvesse um juízo final, como se não houvesse uma queda lá no passado, lá na origem da humanidade, como se não existisse nada disso. Deus nos livre de viver assim, irmãos. E eu queria colocar 5 verdades aqui para a gente encerrar hoje à noite sobre o tempo, e com base em tudo isso que eu tenho lhes falado já nessa noite, para que você perceba e entenda, diante da sabedoria bíblica, como você deve tratar o tempo. E como essa genealogia nos mostra essas verdades sobre o tempo. Primeiro, meus irmãos, lembre que o tempo vem de Deus e que o tempo é controlado por Ele. Ele tem a nossa vida e a nossa morte em suas mãos. Cada homem desse aqui, é impressionante a quantidade de vida deles, 900 anos, 800 anos. Quem vive hoje assim, né? Mas por mais que eles viviam tanto nessa época, todos aqui, morreram. Diz o texto, morreu. Matusalém, que foi o que mais viveu aqui. Versículo 27 diz, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e em seguida diz, e morreu. O homem que viveu mais no mundo, um dia morreu. A vida e a morte não é controlada por você nem por mim, mas por Deus. Não esqueça disso. Não sabemos o dia de nossa morte. Portanto, a segunda verdade é que, se é verdade que a vida e a morte, o tempo está no controle absoluto desse Deus Santíssimo e Todo-Poderoso e Soberano, Senhor, nossa vida deve ser dedicada a Ele. Estamos iniciando mais um ano, meus irmãos. Vocês lembram de Tiago? Lembram do conselho de Tiago? Que Tiago diz assim, vocês que dizem, vamos viajar, vamos fazer negócios, vamos, nesse ano, vamos fazer isso e aquilo. Aí Tiago diz, vocês não lembram que vocês são como um vapor? Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Não que nós não possamos fazer planos, devemos fazer planos. O homem sábio é aquele que faz planos, porque os projetos e os planos fazem parte da sabedoria divina. Mas todos esses projetos devem ser na consciência de que há um Deus e de que eu não sei se de fato esses projetos vão se cumprir, e que eu sempre devo dizer assim, já que Ele é o Senhor, que Ele controla todas as coisas, eu devo sempre dizer, se Deus quiser. Eu não sei, meus irmãos, se eu vou encerrar este ano. Você também não sabe. Estou falando deste ano aqui. Falta quantas horas ainda? 3. Esperamos que sim, né? Estamos vivos aqui. Falta 3 horas para meia-noite. O que dizer do ano que vem? Por isso, todos os nossos planos devem ser feitos, mas nós devemos dizer, se Deus quiser, e eu viver, porque a vida vem dele, porque o tempo vem dele, porque ele é soberano. Então, eu como cristão, sabendo todas essas realidades, eu devo dizer, se Deus quiser, a minha vida está nas mãos dele. Eu não sou um louco. Os ímpios fazem planos como se eles tivessem controle sobre a vida, como se a vida não fosse terminar, como se o tempo não fosse se esgotar, como se o relógio não estivesse correndo, como se aquele ponteirinho do segundo, eu estou vendo ali um relógio, está correndo ali, como se isso não existisse, como se o tempo tivesse parado e não fosse ter fim. Mas nós, que temos o coração, contamos os nossos dias, temos o coração sábios pela palavra, nós dizemos, vou fazer planos para esse ano. Eu quero fazer um curso universitário, eu quero conseguir um melhor emprego, eu quero construir uma casa, eu quero me casar esse ano, enfim. Mas eu digo sempre, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. A terceira verdade, meus irmãos, que eu quero lhes chamar a atenção nesta noite, é que quando eu entendo que Ele é o Senhor, controlador do tempo e da vida e da morte, quando eu então dedico tudo a Ele, dizendo, se Deus quiser,
eu devo fazer dele diariamente a minha prioridade. Todos nós aqui adoramos alguma coisa. Toda a humanidade adora algo. Toda a humanidade tem um Deus. Toda a humanidade, quando se levanta pela manhã e quando pensa em viver aquele dia, está fazendo isso para o seu Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o filho, a filha, pode ser a casa, pode ser o emprego, pode ser o trabalho, pode ser os seus desejos, pode ser um vício, o que for, mas tem um Deus. Mas são ídolos. A Bíblia diz que os ídolos são mudos, a Bíblia diz que os ídolos são vãos, a Bíblia diz que os ídolos não existem, na verdade, não são deuses, não podem salvar, não devem ser coisas às quais nós dedicamos a nossa vida e os nossos dias. Você é cristão, você ama o Senhor, então viva essas horas últimas de 2021 e viva os 365 dias, se Deus lhe der, e quantos anos o Senhor lhe der, e quanto Ele lhe der. Viva para Deus. Você creu em Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você já foi lavado pelo sangue dele. Você deve se levantar todos os dias e dizer: eu viverei esse dia em honra a Ele. Eu o louvarei. Eu buscarei conhecê-lo. Eu vou ler a minha Bíblia todos os dias. Como é que está a sua leitura bíblica? 365 dias o Senhor lhe deu. Quantos dias você leu a Bíblia e meditou? Quantos dias você orou? O Senhor lhe deu vários domingos. Quantos domingos você guardou para Ele? Você dedicou na casa de Deus, em culto, na casa de oração, em comunhão com seus irmãos? Como você gastou esse tempo? Você dedicou a Ele? Os seus planos, você disse, se o Senhor quiser. Você fez tudo em honra a Eles. Pense, medite. Esse novo ano, faça resoluções. Existem as famosas resoluções de Jonathan Edwards, que foi um puritano do século XVIII. Pegue lá, baixe na internet, está lá, meus irmãos. Se inspire nessas resoluções dos homens piedosos do passado e diga: eu quero fazer isso, eu quero ter essas resoluções na minha vida para esse novo ano, eu quero viver uma vida piedosa, eu quero conhecer mais a Deus, eu não quero desperdiçar o meu tempo. Em quarto lugar, meus irmãos, lembre que o tempo não volta. Lembre que o tempo é mais valioso que o dinheiro, que o ouro, que qualquer outra coisa valiosa nesse mundo, porque aquilo que eu perco hoje em termos de dinheiro, eu posso alcançar amanhã. Eu posso trabalhar, se eu perdi R$1.000, eu posso trabalhar e conseguir R$1.000. Mas eu não posso voltar para janeiro de 2021. Acabou, passou. Esse ano passou. Esse ano não volta mais. E se você tem desperdiçado o seu tempo, você desperdiçou para sempre. Isso não tem mais volta. Tem um textinho meu que vocês podem achar na internet, que eu falo sobre... Eu fiz o texto e eu esqueci o título do texto, mas eu vou achar depois e ponho lá no grupo. Em que eu falo da juventude e da velhice. E eu coloco assim, meus irmãos, que é bom quando o idoso crê em Jesus. É maravilhoso quando alguém já bem velhinho crê no Senhor Jesus. Ele foi salvo, a alma dele foi salva. Mas os anos foram perdidos. Eu digo a vocês jovens que estão aqui, não desperdice a sua juventude no pecado. Sirva Jesus, ame Jesus. E os mais velhos que estão aqui junto comigo, né? Que não são mais velhos, né? Nós temos muitos anos ainda, se o Senhor nos der, né? O Senhor sabe. Ou poucos, não sabemos, mas não vamos perder tempo, irmãos. Tempo não volta. Tempo não volta. Não deixe passar um dia sem ler a sua Bíblia, sem orar, sem pensar em Deus, sem crescer em conhecê-lo e amá-lo. Não perca no egoísmo, não perca na idolatria os seus dias, não perca fazendo maldade para os outros. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus e praticando o bem, servindo uns aos outros, começando pela nossa família. Comece pela sua família, pela sua casa, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos de sangue, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho. Viva como Jesus disse: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Viva para o bem. Dedique esse novo ano, diga assim: Senhor, eu não quero continuar nesses pecados que eu sei que eu tenho cometido. Senhor, eu quero abandonar tudo que te desagrada.
Perdoa-me, Senhor, dá-me a sua graça. Eu quero viver para o bem. Eu quero que, no final de 2022, eu possa dizer, eu conheci mais do Senhor. Não perca seu tempo, o tempo não volta. Em último lugar, meus irmãos, a palavra de Deus vai mostrar que o hoje é o que importa. Tinha um ditado dos antigos, né? Os antigos diziam assim, mais ou menos, né? O que passou, passou. Não é assim que eles diziam? Não posso mais voltar, mas eu tenho hoje. Amanhã eu não sei se virá. Não é verdade isso? Olha, pense como é a vida, né? O que passou, passou. Esse ano já foi, não vai voltar mais. Eu não sei se terei amanhã. Eu não sei. Mas eu tenho hoje. Eu tenho agora. Eu estou vivo aqui. Eu estou falando com vocês. Estou de pé aqui. Estou levantando meu braço. Estou vivo. Vocês estão aí me olhando. Está todo mundo vivo. Olha, sinais vitais. Como vocês me olharem, reagirem. Você tem hoje. O que você fará com hoje, irmão? Que Deus está te dando hoje. Pastor, Deus vai me dar este ano? Eu não sei, ninguém sabe. Mas Ele está te dando hoje. Hoje é que importa, meu irmão. Se tem alguém aqui que não creu em Jesus como seu Salvador ainda, que não se arrependeu dos seus pecados, não espere para amanhã. Creia hoje. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Olhe para a cruz e confie em Jesus como seu único Salvador hoje. Amanhã não sei se terei. Hoje, se ouvires a voz do Senhor. É hoje, irmãos. Você que já é um cristão, não espere para as suas resoluções para amanhã. Eu li uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim, o diabo não se incomoda com as suas mais santas resoluções, desde que elas sejam para amanhã. Entendeu a frase? O diabo não se incomoda que você diga assim, amanhã eu vou começar a orar. Semana que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Ano que vem eu vou me dedicar mais ao Senhor. Não, o diabo não se importa com isso. A questão é hoje, irmão. A questão é você... Veja, Noé andava com Deus. Está no passado porque passou. Mas era o hoje, cada hoje de Noé, não. Noé também andava com Deus. Né? Pulei aqui. Mas Enoque, esse é o nosso centro aqui da nossa meditação. Enoque andava com Deus. Cada dia de Enoque, ele andava com Deus. Aproveite o que o Senhor tem te dado, aproveite as oportunidades, aproveite esta igreja. Eu tenho conversado com muitas pessoas de lugares distantes, irmãos, onde não tem uma igreja que eles possam ouvir a palavra. Vocês têm. O Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui cultuando, estudando a Bíblia, orando a Ele, buscando. Aproveite, é hoje. Aproveite os meios de graça, aproveite a ceia do Senhor, aproveite os dias do Senhor, aproveite tudo que Ele tem lhe dado, aproveite as oportunidades. Isso aí geralmente se aplica na questão material, de dinheiro, de coisas desta vida. Pode se aplicar também, mas lembra que Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje o Senhor está aqui te chamando, ou para te arrepender dos teus pecados e creres no Filho dele, se ainda não fizestes isso, você está aqui, ou para você que já é um cristão, deixar de desperdiçar o seu tempo e resolver, como Jonathan Edwards, lá no século XVIII, fez as suas santas resoluções, e dizer, hoje eu quero crescer na piedade. Hoje eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Hoje eu quero amar mais o Senhor. Vou falar em tempo, o tempo nosso acabou. 9h. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar nesta mensagem. A gente vai cantar um último hino e encerrar nosso culto daqui a pouco, tá bom? Ó Deus, obrigado, porque nós podemos, nesta noite, meditar sobre o tempo, meditar sobre a brevidade do tempo, meditar sobre a realidade do pecado, da morte, mas a realidade também de Cristo e da vida eterna.
Senhor, que nenhum de nossos queridos amigos, irmãos, amigos que estão aqui nesta noite desperdice o Evangelho pregado e ouvido, mas todos creiam, sejam crentes genuínos. E todos crentes, Senhor, também não percam seu tempo, mas procurem crescer em piedade. Senhor, fortaleça-nos. Senhor, abençoa-nos, Pai. Santifica-nos. Que esse ano de 2021 se encerre numa resolução verdadeira que se pratique todos os dias de 2022, se assim o Senhor nos der. De crescermos em piedade, de sabermos que o Senhor criou o tempo e controla o tempo, que deve ser dedicado ao Senhor, que o Senhor deve ser a prioridade, que o tempo não volta e que hoje é o que importa, que nós possamos viver, Senhor, em honra e glória ao Seu nome, no próximo ano, se assim o Senhor nos der, e nos próximos anos de nossa vida, até a nossa morte, em honra e glória ao Senhor Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Eu queria encerrar com um texto aqui que eu lembrei agora, não posso deixar de ler, irmãos. Hebreus 5, abra sua Bíblia, por favor, só para a gente deixar esse último texto como complemento aqui da nossa meditação hoje à noite. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Que cada um aqui hoje à noite que tem se feito culpado deste pecado, de desperdiçar o tempo, de negligenciar, e depois de tantos anos ainda ter que ficar tomando leite, em vez de ter já se desenvolvido na doutrina da piedade, tome essa advertência e essa, digamos assim, chicotada bíblica para você. E faça com que este ano seja diferente, meu irmão. Que você cresça no conhecimento e na piedade.